Olá a todos. Então agora eu vou ler o capítulo 5 do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, tá? Esse capítulo chama Os Efeitos Colaterais do Medo. A vergonha que sentimos de algum aspecto do nosso caráter ou comportamento faz com que criamos uma cortina de fumaça para esconder do mundo exterior essa profunda vergonha que nos atormenta. Quando percebemos que não seremos amados ou aprovados se dermos vazão à nossa expressão autêntica, começamos uma dolorosa jornada para encobri-la. Todos nós cultivamos alguma forma de medo primitivo. Nós nos vemos como se estivéssemos do lado de fora, loucos para fazer parte, mas com medo de não sermos bons o suficiente para pertencer à matilha. Tememos ser rotulados de ovelhas negras, excluídos, e temos uma necessidade desesperada de sermos queridos, respeitados e, acima de tudo, de fazermos parte. Queremos ser escolhidos para fazer parte do time, convidados para ir ao baile e votados como a pessoa mais popular. Queremos ser o filhinho querido da mamãe e a garotinha linda do papai. Não queremos que os outros saibam que o nosso pai está desempregado, o nosso irmão está na prisão ou que a nossa mãe é alcoólatra. Não queremos ser os únicos judeus numa sala de aula cheia de cristãos, os únicos mestiços num bairro de brancos ou os únicos homossexuais no mundo que, na nossa cabeça, é composto apenas por heterossexuais. Queremos fazer parte, queremos ser escolhidos, queremos nos encaixar e ser queridos. Queremos ser amados e aceitos, e quando isso não acontece, nos sentimos profundamente envergonhados e temerosos. O medo de não sermos amados e aceitos se mostrarmos o nosso eu verdadeiro é resultado da profunda vergonha que sentimos. E essa vergonha se origina da crença de que o nosso eu autêntico é inerente e irremediavelmente falho. O medo é um dos principais componentes de todos os nossos comportamentos considerados ruins ou depravados. E se manifesta de inúmeras maneiras. Medo de não ser querido, de não ser visto ou de não ser especial. Ele se mostra como um medo do fracasso, de sair do controle, de não receber cuidados, de ser ferido ou abandonado, de se expor, de não se entrosar, de não receber cuidados, de ser humilhado, de ser traído, de estar errado ou de que tirem algo que nos pertence. O medo faz com que nos isolemos e briguemos pelo que achamos que precisamos, mesmo que essa atitude signifique o nosso próprio fim. É esse medo primitivo que desencadeia os nossos pensamentos mais destrutivos e evoca as nossas emoções mais tóxicas: mágoa, desesperança, tristeza, raiva, ciúme e ódio. Nossos padrões de negação, repressão e rejeição estão todos enraizados no medo. Tememos que, se admitirmos as nossas falhas ou deficiências, seremos rotulados e depois punidos pelos nossos colegas e entes queridos. Nossas inseguranças arraigadas surgem quando descobrimos os nossos impulsos mais sombrios e nos recusamos a reconhecer certos aspectos do nosso ser. Temendo que a voz da nossa vergonha esteja dizendo a verdade, continuamos a esconder as fraquezas e vulnerabilidades, crentes de que, expondo-as e admitindo-as, nós lhes daremos o poder de nos ferir. Dominados pelo medo abjeto de sermos descobertos, privamo-nos do direito inato de nos sentir bem com nós mesmos, de dizer o que pensamos, de pedir ajuda,
de assumir riscos e de expressar abertamente nossos desejos mais profundos. Sem medo, não haveria vergonha, nem ego ferido, nem falso eu, pois o falso eu é criado pelo medo. É o medo que nos diz para reprimirmos os impulsos humanos, como os desejos sexuais, o ciúme, o egoísmo e a nossa natureza egocêntrica básica. É a voz do medo que nos adverte que, se expressarmos o nosso eu autêntico, seremos excluídos, rejeitados e abandonados. Nós transformamos o próprio medo que nos separou do nosso eu mais verdadeiro, tanto do seu lado mais iluminado quanto do mais sombrio, e o escondeu de nós mesmos, usando-o como uma arma para nos manter pequenos e assustados. Voltamos as costas para assim chamadas imperfeições e vulnerabilidades porque tememos que elas sejam ruins, pecaminosas ou inaceitáveis. Toda vez que nos dissociamos de um aspecto do nosso ser, fazemos isso em decorrência do medo. Tememos ser ridicularizados por uma de nossas várias imperfeições. Tememos que alguém descubra nossas perversões, inadequações e másculas e nos humilhe. Por isso decidimos escondê-las. E com grande desdém, começamos o processo de negar a totalidade da nossa condição humana. Fazemos isso dissociando-nos desses aspectos indesejáveis, escondendo-os e fingindo que não somos aquilo que os outros, e nós mesmos, achamos inadequado ou inaceitável. Começamos a compreender que, se queremos ser aceitos e ajustados, temos de descobrir um jeito de disfarçar esses aspectos. Mas, por baixo dessa cortina de fumaça criada pelo medo, as nossas emoções básicas, quando privadas do direito de se expressar, começam a apodrecer e a se tornar tóxicas. É isso mesmo, né? Então vamos agora ver as emoções tóxicas. Os efeitos colaterais do medo no nosso mundo são universais, extremos e, no entanto, normalmente minimizados. Neste exato momento, em praticamente qualquer recanto da cidade ou beco suburbano, podemos encontrar alguém cujos pensamentos baseados no medo o levaram a agir de modos inadequados e a sabotar algum aspecto da sua vida. Todo ato de autossabotagem é precipitado por uma combinação volátil de medo e uma ou mais emoções reprimidas que não podiam mais ser escondidas ou controladas. O medo é o ingrediente ativo que arma as nossas emoções antissaudáveis com um poder explosivo que acaba inevitavelmente levando à autodestruição. Quando o medo investe cegamente na nossa psique, ele muda tudo. Inflama as nossas emoções, conferindo-lhes uma intensidade que, se abandonada à própria sorte, tem o poder de causar uma devastação na vida que tanto nos esforçamos para criar. Quando nossas emoções são imbuídas dos medos primitivos, medo da perda, medo do fracasso, medo da dor emocional, medo da solidão, medo da rejeição, medo de não ter as nossas necessidades satisfeitas, medo do abandono, medo de não ser mais amado, medo da humilhação pública, medo de que nossos entes queridos sejam feridos ou medo pela nossa sobrevivência básica, elas se tornam suficientemente poderosas para nos derrubar. É importantíssimo entender que as nossas emoções só se tornam problemáticas quando não encontram modos saudáveis para expressar ou serem digeridas. Quando conquistam o direito de existir, elas surgem e desaparecem, vêm à superfície e se dissipam naturalmente. Se quisermos testemunhar a expressão saudável das emoções, tudo o que precisamos fazer é observar um bebê.
A menos que tenham nascido em circunstâncias extremas, a maioria dos bebês expressa toda a gama de emoções humanas num curto espaço de tempo. Num momento, o bebê está calmo. No seguinte, está gritando por atenção. Num momento, está triste e aos prantos. E no outro, voltou à mais perfeita tranquilidade. Em menos de 1 minuto, um ser humano saudável pode passar pelo espectro completo das emoções humanas básicas. Raiva, tristeza, mágoa, medo e outras emoções que mais tarde vamos rotular como negativas são, na verdade, maneiras essenciais de comunicação. Elas são sentimentos em movimento, ondas de energia em busca de expressão. Quando somos bebês ou crianças pequenas, nossas emoções nos permitem dizer o que não temos palavras para expressar. Ao nos tornarmos adultos, nossas emoções ficam encapsuladas dentro de nós quando não têm permissão para se expressar livremente, sejam elas subconscientemente reprimidas ou conscientemente encobertas. Buscando expressão a qualquer custo, elas nos fazem agir de maneiras autodestrutivas. Nossas emoções nos servem como guia para nos dizer o que é bom e o que é ruim para nós. Elas fazem parte do nosso sistema de avaliação, um intercâmbio contínuo de chamado e resposta. Nossas emoções, inclusive aquelas mais autodestrutivas, estão sempre nos levando de volta para o ponto em que nos consideramos errados ou afastados do nosso eu integral. Elas nos servem de alerta quando algo está violando a nossa natureza saudável ou não está certo. Quando deixamos de ouvir a sabedoria dos próprios sentimentos ou não estamos dispostos a lhes dar vazão, as emoções se acumulam e se tornam perigosas. A repressão de algo que um dia foi uma emoção saudável faz com que ela se torne tóxica. Como lava incandescente, as emoções tóxicas nos subterrâneos da nossa percepção consciente, se não forem reconhecidas, causam uma erupção, levando-nos a agir de maneira destrutiva. As emoções reprimidas nublam os nossos processos de raciocínio e prejudicam a capacidade de julgamento, dando início a um círculo vicioso. Pensamentos tóxicos determinam as emoções tóxicas abastecem os pensamentos outra vez, e logo somos aprisionados num padrão circular destrutivo que ganha impulso e acaba por buscar uma válvula de escape. Por trás de todo ato destrutivo, encontramos um acúmulo tóxico de uma ou mais emoções não expressas. Se formos suficientemente corajosos para identificar as emoções que incentivam o mau comportamento incontrolável, podemos chegar à raiz do problema e começar a desarmar as bombas que encontramos diante de nós. Só aceitando as emoções, podemos desarmá-las. Enquanto as reprimirmos, ficamos à mercê delas. Emoção tóxica número 1 é a mágoa. Se não for expressa, não receber cuidados e não for curada, a mágoa pode se tornar uma emoção tóxica que explica por que as pessoas boas fazem coisas ruins. A mágoa é uma das fontes mais subestimadas de autossabotagem da nossa vida interior. Quando somos sinceros com nós mesmos, a maioria de nós consegue se lembrar de quando e como fomos magoados. Tudo o que temos que fazer é voltar aos momentos da nossa vida que não gostaríamos de ter vivido e recapitularmos algumas das experiências dolorosas e indesejadas por que passamos. Fomos magoados por coisas que foram ou não foram ditas, por coisas que foram feitas e não nos foram feitas. Sem que soubéssemos, esses momentos perniciosos nos moldaram
e definiram quem somos. Vejo isso de tempos em tempos quando oriento pessoas ao longo de processos profundos de liberação emocional. Não importa se a pessoa é o presidente de uma empresa, o líder espiritual, um atleta profissional, uma mãe que não trabalha fora ou um auxiliar de escritório. Quando nos libertamos das camadas de crenças, atitudes, emoções, hábitos e comportamentos mais prejudiciais, descobrimos ter no coração uma ferida que nunca foi totalmente reconhecida, cuidada, integrada e curada. Olhe por trás dessas camadas de vergonha, medo, desesperança, tristeza, culpa, ciúme, raiva, ódio e outras emoções devastadoras que destroem vidas, e você sempre encontrará uma mágoa ou sucessão de mágoas, responsável por uma ferida que foi encoberta sem jamais receber o devido cuidado. Quando somos magoados, muitas vezes tentamos magoar os outros, estejamos conscientes disso ou não. Se fomos agredidos, criticados ou rejeitados, intencionalmente ou não, buscamos maneiras de infligir essa mesma dor aos outros, como se pudéssemos aliviar um pouco da nossa dor, causando dor a outra pessoa. Na grande maioria dos casos, aqueles que abusam sexualmente de crianças, seja molestando-as, usando-as como modelos para fotos pornográficas ou consumindo pornografia infantil, foram crianças que sofreram abusos e agora estão perpetuando esse abuso na tentativa de minorar a própria dor. A maioria de nós aprendeu a aplicar inúmeros curativos nas mágoas, desviando a atenção para outras coisas que esperávamos poderiam nos distrair momentaneamente da nossa dor. Relacionamentos, filhos, amigos, carreira, aquisição de bens, viagens e listas de afazeres podem nos distrair por algum tempo, mas as mágoas que sofremos nem sempre se curam com a passagem do tempo. Muitas vezes elas guardam grandes lições a serem aprendidas, e até que as revisitemos e extraiamos delas a sabedoria que encerram, continuaremos a ser manipulados por uma ferida do passado e levados a agir de maneiras que nem sequer fazem sentido para nós. Embora enterradas nos recessos do subconsciente, as nossas mágoas não processadas estão muito vivas e, como um rastreador, vão buscar paliativos na forma de comportamentos indulgentes, que na crença do nosso subconsciente nos farão sentir melhor. A mágoa não resolvida está na raiz de todos os comportamentos viciantes e compulsivos. E quando acrescida do nosso medo de confrontar as situações que nos teriam ferido no início, ela nos leva a nos infligir novamente a mesma dor, praticando atos prejudiciais a nós mesmos e às outras pessoas. O medo se vincula à mágoa de maneira tão difusa, tão insidiosa, que a maioria de nós nem sequer reconhece esse vínculo. O medo nos prepara para esperar mais dor, cria a expectativa de que seremos magoados outra vez e nos despoja de confiança, vulnerabilidade e intimidade. A mágoa, quando intensificada pelo medo de que seremos magoados novamente no futuro, gera incontáveis expectativas negativas, expectativas que levam à autossabotagem e à decepção. A mágoa não reconhecida cria um caminho circular que leva tanto ao vitimismo quanto a uma futura vitimização. Emoção tóxica número 2. Desesperança. O medo se liga à resignação para criar um estado de desesperança em que não acreditamos mais ser capazes de criar uma vida cheia de sentido e sucesso, ou de nos libertar de toda a confusão que criamos. A desesperança nos priva da autoconfiança,
e nos cega para as possibilidades e oportunidades que estão bem na nossa frente. Sem a esperança, ficamos apenas com a perspectiva dolorosamente limitada do nosso ego ferido. A desesperança nos leva a cometer atos insanos de autodestruição, pois, sem esperança, não levamos em conta as consequências das nossas escolhas, nem nos importamos com elas. As pessoas desesperadas pegam armas e atiram nas outras, ou se deixam levar por um sem número de impulsos sombrios, procurando um paliativo por meio do qual possam se reconectar e sentir esperança outra vez. Os crimes e a violência fortuita perpetrados por viciados, traficantes e membros de gangues são todos eles causados pela desesperança. A desesperança é perigosa porque nos leva a não dar a mínima para a dor que os nossos atos possam causar. Em suas garras, somos levados a ferir os outros e a nós mesmos numa tentativa de encontrar uma tábua salva-vidas. Algo que nos impeça momentaneamente de nos afogar nas nossas mágoas. Se pararmos para examinar a nossa vida, muitas vezes conseguimos ver onde e quando desistimos de nós mesmos. Onde e quando decidimos que não éramos bons, valorosos e capazes de ter uma vida feliz e bem-sucedida. Podemos ver onde começamos a desistir dos nossos sonhos e esperanças. Quer fosse desistir de ter um relacionamento amoroso, de sermos membros respeitados e participantes da sociedade, de conquistar estabilidade financeira, de ter a carreira com que sempre sonhamos, ou de atingir um objetivo importante. Se a nossa desesperança for ignorada, continuaremos arriscando-nos a vender a alma, a integridade e a dignidade. Emoção tóxica número 3. Tristeza. A tristeza saudável é uma emoção necessária. Ela dá ao nosso coração uma maneira de lamentar, aceitar e, por fim, superar as decepções da vida. No nível profundo, a tristeza e a dor se mesclam, permitindo que pranteemos a perda daquilo que amamos. Mas, quando somos fustigados pela dor de uma perda que não conseguimos entender ou que nos recusamos a aceitar, a tristeza pode nublar a visão das coisas e fazer com que nos fechemos. O entorpecimento causado pela tristeza inibe a capacidade de dar e receber amor, reconhecer as nossas bênçãos e aproveitar a vida. Quando intensificada pelo medo de nunca mais sermos felizes ou estarmos inteiros novamente, a tristeza pode se tornar um abismo de autopiedade. O medo transforma a natureza purificadora da dor genuína num foco míope e autoindulgente sobre as nossas próprias falhas e perdas, que nos leva à autofixação. A tristeza destrói o nosso bem-estar emocional quando resvala numa espiral para a depressão e o abatimento. As pessoas tristes acreditam que são ruins e geralmente se culpam pela dor que sentem, e embora seja pouco provável que essa emoção nos faça magoar outras pessoas, ela por certo faz com que magoemos a nós mesmos. A tristeza tóxica não processada nos leva a cometer crimes horríveis contra nós mesmos. O pior deles é o suicídio. As pessoas tristes bebem muito, comem muito, jogam ou gastam muito, ou se entregam a uma série de outros vícios para mascarar a dor. Estatísticas recentes mostram que, só nos Estados Unidos, mais de 18 milhões de pessoas tomam antidepressivos na tentativa de sair do buraco negro que representa um coração entristecido. Inúmeras outras encontram maneiras alternativas de se medicar.
Com muita frequência, porém, essas medicações nada mais são do que um paliativo para a tristeza que existe dentro de nós. Em vez de proporcionarem válvulas de escape saudáveis para as nossas emoções, esses medicamentos apenas permitem que a tristeza passe despercebida até que algum incidente autodestrutivo desencadeie sua liberação. Quando nos recusamos a deixar que a tristeza se expresse, ela drena a nossa vitalidade, a nossa energia e, às vezes, a nossa vida. Emoção tóxica número 4 é a raiva. A maioria de nós nega a dose de raiva não expressa ou não digerida que carregamos conosco na nossa vida diária. Embora possamos não sair por aí gritando obscenidades para os nossos filhos, nem dando murros nas paredes, a raiva tem uma variedade impressionante de máscaras, desde a hostilidade mais explícita, num extremo, até a mais leve impaciência no outro. A raiva saudável nos dá acesso ao nosso poder como adultos livres e autônomos. Ela nos permite erigir barreiras que nos protegem e protegem os outros. A raiva pode nos impulsionar para a ação quando é hora de defendermos os nossos pontos de vista e nos fazer ouvir. Trata-se de uma resposta natural e saudável quando somos feridos, explorados, passados para trás, traídos ou enganados. Mas, quando a raiva não é digerida ou processada, ela se acumula e é extravasada das maneiras mais destrutivas. É a voz que grita: eu faço o que eu quero quando eu quero. A raiva tóxica, reprimida, é o gatilho que nos leva a agredir o nosso parceiro, a quebrar objetos num ataque de fúria, a ser inconsequentes no volante e a maltratar quem amamos. Quando estamos com medo, a raiva é uma resposta natural, um mecanismo de defesa, como um tigre mostrando as garras. Mas, quando ela é intensificada por um medo desproporcional e vinculada à vergonha, a raiva saudável se transforma numa arma de destruição, em vez de ser uma fonte de poder e proteção. O medo é um ingrediente ativo que torna a nossa raiva explosiva. O medo de que não tenhamos as necessidades satisfeitas, de que tirem vantagem de nós, de sermos traídos ou humilhados, nos dá um alvo para a raiva refreada. Nas suas formas mais amenas, a raiva pode se manifestar como procrastinação, sarcasmo, zombaria, fofoca, crítica àqueles à nossa volta ou mau humor. Na sua forma mais perigosa, ela pode causar ressentimentos que se transformam em rancor, irritação, que se transforma em fúria e agressividade passiva, como se isso já não fosse o suficientemente ruim, em atos de violência pública. Em sua pior versão, a raiva não processada nos destrói e aniquila a todos com a sua dor. Agora, a emoção tóxica número 5, que é o ciúme ou inveja. A inveja e o ciúme são projeções exteriores das nossas inseguranças interiores, frutos do sentimento de que não somos queridos, merecedores de amor, nem especiais, ou do medo de estarmos prestes a perder algo que reivindicamos como nosso. O ciúme e a inveja são um fogo interior cujas labaredas podem se inflamar rapidamente, levando-nos a partir para o ataque de maneiras cruéis e vingativas, incitando-nos a uma insanidade temporária e levando pessoas boas a fazer toda a sorte de coisas ruins. Em seu ensaio On Life and Sex, o psicólogo britânico Havelock Ellis afirma: o ciúme é o dragão que mata o amor sob o pretexto de mantê-lo vivo. Num instante, o ciúme pode destruir a vida de todos que estão no seu caminho.
O medo de que nunca teremos o talento, a afeição, o amor ou os bens materiais que desejamos traz à tona a inveja, uma emoção às vezes muito bem escondida. Sentimos inveja quando achamos que outra pessoa tem o que deveríamos ter. Sentimos inveja quando acreditamos que nunca teremos ou conquistaremos o que desejamos na vida. Sentimos inveja quando julgamos o nosso próprio eu insuficiente e almejamos ser mais do que somos. Sentimos inveja quando aqueles à nossa volta parecem ter talentos, dons ou oportunidades maiores do que os nossos. O sentimento de que somos menos do que aqueles à nossa volta é o calcanhar de Aquiles da pessoa invejosa. Depois de levar a pior várias e várias vezes, de nos sentir extremamente injustiçados, podemos não conseguir mais reprimir a inveja e partimos para a vingança. Esse coquetel amargo de inveja, inadequação e raiva pode parecer indiferença, mesquinhez, criticismo ou torpeza. O ciúme leva pessoas boas a fazerem coisas horríveis. Pais agridem a mãe de seus filhos e vice-versa. Amantes traídos destroem propriedades ou armam ciladas para aqueles que não retribuem a sua afeição. Rixas de família, que poderiam ser facilmente superadas, perduram por anos. Ex-funcionários invejosos criam vírus de computador ou processam o patrão por frivolidades apenas para prejudicar e destruir a vida daqueles que eles acreditam ter o que eles não têm. A inveja também é descrita como a úlcera da alma. Trata-se de uma emoção que corrompe e debilita, destruindo a autoestima e transferindo sentimentos de inadequação para o resto das suas vítimas. Cada um de nós que já foi alvo da inveja ou do ciúme de alguém sabe o potencial dessas emoções para nos transformar rapidamente no pior inimigo de nós mesmos. Emoção tóxica número 6 é o ódio. Não importa a roupagem que dermos a ele, o ódio é reconhecido pela sua intensidade. Seja ele expresso como crueldade, vingança, intolerância, racismo ou hostilidade. O ódio é uma bebida amarga composta de raiva, medo e rejeição. Surgido geralmente de um passado marcado por algum tipo de abuso ou negligência. O ódio torna-se uma maneira de projetarmos nos outros os sentimentos horríveis que não conseguimos digerir. Uma emoção de extremos. O ódio é completamente regido pelo medo. Um medo intenso e incontrolável o motiva e amplia a sua destrutibilidade, transformando a fofoca em difamação, a indiferença em negligência, o insulto em degradação, a antipatia em repulsa, a raiva em ódio, a intimidação em violência e a malevolência em crueldade. O ódio visa eliminar ou destruir aquele que odiamos. Quando projetado externamente, ele busca instilar o medo na pessoa odiada, mesmo quando essa pessoa somos nós mesmos. O ódio por si próprio perpetua o ciclo vicioso. Tentamos abafar a dor com vícios de todos os tipos. Vício em dramas, em drogas, em álcool, em comida, em compras, em brigas, em sofrimento, para citar alguns. Quanto mais afundamos no vício, mais odiamos a nós mesmos e a todos que culpamos pela nossa condição. O preço de nos odiarmos e de odiarmos os outros é altíssimo e traz amplas consequências. O ódio é o culpado pela guerra, pelos crimes religiosos, pela intolerância, pelo preconceito contra os homossexuais, pelo vandalismo e pelo trabalho escravo. No nível pessoal, o ódio rouba de nós o autorrespeito, a dignidade, a força, o poder e a única coisa que todos buscamos: o amor.
a devastação causada pelas emoções tóxicas. Como vimos, as emoções humanas naturais e normais, quando intensificadas pelo medo e sufocadas pela repressão, tornam-se uma mistura explosiva que pode ir pelos ares a qualquer momento e destruir a nossa vida. Quando não nos permitirmos sentir e depois expressar os sentimentos, nós nos tornamos vítimas das próprias emoções negadas e nos tornamos reféns do medo. Muitas vezes, nem sequer percebemos o que está fervilhando abaixo da superfície até que o estrago já esteja feito. Eis aqui um exemplo disso. Sam S. é um militar de 32 anos cujo histórico precoce de abusos e negligência lhe causou feridas profundas. Criado num lar onde meninos não choram, Sam tentou manter as suas emoções sob controle, tentando ser um homem rígido e extremamente estruturado. Ele planejou os seus dias, semanas e meses para garantir a si mesmo o futuro que planejava. Sabia que tipo de esposa queria para si, desde muito jovem, e quando finalmente identificou a mulher perfeita, aquela que se encaixava nos seus planos muito bem elaborados, Sam procurou a família dela para planejar o casamento perfeito. Meses depois, exatamente como ele havia planejado, ela engravidou e junto eles começaram a formar a família perfeita. Sam e a sua bela esposa, Sarah, iam à igreja aos domingos e depois passavam algumas horas com a família. Na casa deles, o jantar era sempre às 6h45, mesmo quando isso era inconveniente ou provocava um profundo caos. Tudo tinha que ser como Sam queria e precisava que fosse para que ele se sentisse no controle e tranquilo. Então, um dia, quando Sarah já não conseguia tolerar seu comportamento controlador, sua raiva represada veio à tona e sem pensar, ela começou a procurar maneiras de aliviar a própria dor. Não demorou muito até que Sarah começasse a ter um caso com o marido da vizinha. Meses depois, quando Sam voltou inesperadamente para casa por estar se sentindo mal, ele encontrou Sarah na cama com um amante, perdeu o controle e espancou-o até matá-lo. Evidentemente, foi preso e acusado de tentativa de homicídio. Num instante, a vida perfeitamente controlada de Sam foi destruída por um ato impensado, cujas consequências ele nunca considerou. Quando não conseguiu mais controlar o seu mundo exterior e o que sentia interiormente, todas as suas emoções reprimidas e doentias explodiram num momento de fúria. Esse menino amoroso e patriota chocou os amigos, a família e os colegas de trabalho. Ninguém sabia, ninguém suspeitara. Outro bom menino que se tornou mau. James A. era um dentista altamente respeitado e um membro ativo de várias organizações sem fins lucrativos. Ele cresceu num lar onde o pai repreendia constantemente a sua mãe, magoava, tratava de maneira desrespeitosa e a humilhava. James, por se sentir impotente para ajudar a mãe, começou a se torturar diariamente com sentimentos de culpa e remorso. Ele odiava não ser o homem suficiente para enfrentar o pai e proteger a mãe. A única maneira pela qual ele conseguia lidar com isso era se entorpecer interiormente. Ele procurou e acabou encontrando maneiras de reprimir as suas emoções profundas e sombrias. Depois de anos de repressão, o seu desespero despertou-lhe o fascínio pela pornografia e o desejo por meninas de 12 anos de idade. Na mesma semana em que foi eleito para a diretoria de uma proeminente instituição de caridade, a polícia ligou à sua casa com uma rede de pornografia infantil e revelou a perversão que ele tinha havia anos.
A exposição de sua vida dupla fez com que sua família se dividisse, separando-o dos 3 filhos adolescentes e da esposa e de tudo o que tinha lutado tanto para construir. No caso de James, o seu alívio e, por fim, a sua derrocada aconteceu por meio da pornografia. As emoções tóxicas sempre encontram uma válvula de escape. A vergonha exige que encobramos o nosso medo e usemos uma máscara para que ninguém descubra a verdade sobre nós. Mas de uma coisa podemos estar certos: se não encararmos o medo e as emoções tóxicas, um dia eles nos enfrentarão. Nesse dia, a verdade que nunca quisemos ver ou que fosse vista será exposta aos olhos de todos. É isso. Mais uma vez falando de enfrentamento, a importância de reconhecermos os nossos sentimentos, essas nossas feridas, de tratarmos. Esse enfrentamento, ele deve ser feito através de tratamento com profissionais, deve ser encarado, é uma das formas de ajuda. Claro que são várias ações, né? Várias frentes de trabalho, eu costumo dizer. Mas a ajuda profissional é fundamental para o trabalho do autoconhecimento. Não para nos julgarmos mais, muito pelo contrário, para nos fortalecer e aprendermos cada vez mais sobre nós mesmos e sermos pessoas melhores e podermos até ser exemplo, né, de como enfrentar tudo isso, que não é nem um pouco sinal de fraqueza. Não é verdade? É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.